Irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais um dia do nosso alimento diário, hoje sábado, cujo tema é Jesus é interrogado pelo governo romano. Irmãos, no dia de hoje nós temos duas situações, Duas passagens, dois cenários, acontecimentos que ocorreram concomitantemente. Então, um deles é o que eu vou focar, que é com relação a Pedro ter negado o Senhor. E enquanto isso, Jesus estava sendo interrogado, pelo governo romano. E de lá para frente, houve todo esse interrogatório e posteriormente a condenação dele e a crucificação, Então, no dia do alimento diário, encorajo os irmãos a lerem, pois traz com muito detalhe todo esse processo da crucificação, A pena de morte. Enfim, é algo importante, por mais que não seja tão legal e positivo até nos entristecermos, mas é motivo de regozijo, de gratidão ao Senhor por toda a obra que Ele fez por nós, Que se não fosse Ele ficar pendurado naquele madeiro, crucificado, nossos pecados não poderiam ser perdoados hoje, Muito menos as nossas chagas, saradas. Então, eu encorajo os irmãos a lerem, mas eu vou focar ou compartilhar, como eu disse aqui, rapidamente nessa situação de Pedro, Em Jeremias 17:5, que é o versículo do dia para ler coração, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É um ponto muito prático, Nós, quando olhamos Pedro, fala, poxa vida, Pedro, de novo negar o Senhor, Traz bem aqui no alimento diário que não foi uma vez só que ele negou, Porque se fosse uma vez, poderia ser considerado como uma fraqueza momentânea, mas ele negou o Senhor 3 vezes, E essa situação, a nossa postura é às vezes de achar, poxa vida, como que Pedro negou? Mas irmãos, se fosse nós e se nós olhássemos para a nossa situação hoje, quantas vezes talvez a gente negaria o Senhor? 3 seria pouco. E tudo isso é para evidenciar que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós desconhecemos, nós não sabemos quem nós somos. E isso é muito contraditório com o viver humano, Que nós somos ensinados a cada vez mais se autoconhecer, a ter segurança, autoconfiança, ser absoluto, decisivo. Mas quando a gente vai para o âmbito espiritual, o viver da igreja de forma prática, a gente é encorajado a fazer totalmente o oposto. Então, o meu serviço ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor, a minha maneira de servir, ela não é baseado no que eu confio de mim mesmo. O meu viver da igreja, tudo isso tem acontecido no mover atual, O meu não envolvimento com o mover, com casos de adolescentes, com ações evangelísticas, seja no V&V, na pregação do evangelho, ao próprio desfrute da reunião, o mover atual do Senhor. Por vezes nós decidimos, e somos absolutos, a não se envolver nisso, por achar que tá tudo bem, eu confio em mim, eu não vou cair, Mas, Senhor Jesus, essa atitude muitas vezes, são maneiras que hoje nós temos de estar confiando em nós mesmos, decididos, e chegarmos em uma situação de negar ao Senhor. Lembrando que negar ao Senhor hoje para nós não é rejeitar o Senhor. Meus irmãos entendem esse negar o Senhor, quando eu trago. Ó Senhor Jesus. Mas, Pedro não terminou nessa situação. A gente sabe que houve um choro. E talvez um dos choros mais impactantes de toda a história da Bíblia. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. E o Senhor reconheceu isso. Porque quando ele ressuscitou, em Marcos, a gente vê que Jesus fala, diga aos meus discípulos e a Pedro. Ele especificou a Pedro, ele colocou Pedro numa situação específica. Eu acho que, de fato, Pedro, ele teve toda essa questão, ele chorou, mas ele poderia pensar, poxa, eu não precisava ter chegado nessa situação que eu cheguei.
E que nós hoje, né, também não precisemos chegar a uma situação de um choro, ou se tivermos numa situação, que nós cheguemos a essa situação de se voltar ao Senhor, né? Mas o grande encorajamento meu para encerrar é que não confiemos em nós mesmos. Não confiemos aqui no nosso braço, né? Na nossa carne mortal, na nossa própria força. E não é só em relação a pecado, como eu bem trouxe no meu compartilhar, com relação a tudo que o Senhor tem nos encorajado hoje, nosso envolvimento com a volta dele, com a obra dele. Então, esse é meu encorajamento. Jesus é o Senhor.